a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Mais uma vez, vamos ler Isaías, capítulo 28 agora. A partir do versículo 5, nós vamos ler até o verso 20. Isaías 28, do versículo 5 até o verso número 20. A palavra de Deus diz: naquele dia o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para os restantes de seu povo. Será o espírito de justiça para o que se assenta a julgar e fortaleza para os que fazem recuar o assalto contra as portas. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo. Porque todas as mesas estão cheias de vômitos e não há lugar sem imundícia. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria o entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado. Este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis: fizemos aliança com a morte, e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira e debaixo da falsidade nos temos escondido. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o além não subsistirá. E quando o dilúvio de açoite passar, sereis esmagados por ele. Todas as vezes que passar, vos arrebatará, porque passará manhã após manhã, e todos os dias, e todas as noites, e será puro terror o só ouvir tal notícia, porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Amém. Pai Santo, a Tua palavra foi lida mais uma vez nesse lugar, e agora abrimos o nosso coração, nossos ouvidos, para receber do Senhor algo que seja transformador na nossa vida. E só a Tua palavra, que é a verdade, tem o poder de transformar e de libertar o homem de todo erro, de todo engano. Que a Tua palavra cumpra os Teus propósitos essa noite em cada coração neste lugar. Pai Santo, usa a minha vida por graça e por misericórdia. Dá-me unção do Teu Espírito para que eu seja capaz de ministrar a palavra com verdade, com pureza, para que ela quebre barreiras, chegue ao nosso coração, transforme as nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço em oração com meus irmãos, orando em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, novamente estamos lendo um texto de Isaías. Hoje pela manhã lemos o capítulo número 29 e agora estamos aqui no capítulo 28. E se você ouviu a mensagem da manhã, você perceberá que parecido capítulo
passando praticamente a mesma, praticamente igual. Deus, através do profeta, por causa de sem sentido, por causa de preceitos que apenas são repetidos maquinalmente, por causa de conceitos que são vividos, mas sem ter o coração acompanhando. Na manhã o Senhor nos falou a respeito de um povo que com a boca honra ao Senhor, louva ao Senhor, mas cujo coração está longe dele. Aqui nós estamos vendo também o mesmo povo de Deus, não é dos estranhos que ele está falando, não é das nações, dos gentios, mas ele está falando de Israel, ele está falando a Judá. Os dois povos são aqui mencionados nesse texto. Deus está repreendendo o seu povo pela sua apostasia, pelo seu afastamento de Deus, por terem transformado a religião, que seria o religar a Deus, para um relacionamento com Deus. Isso foi transformado num conjunto de regras, num conjunto de medidas, que a gente acha que se enquadrando ali, está tudo bem, né? Eu me encaixando naquela caixinha que foi formada, está tudo tranquilo. Mas Deus está dizendo que a coisa não é assim, porque o principal, apesar daquele povo ouvir ou ler a palavra de Deus, eles não praticavam de fato os princípios nela contidos. Então o que estava faltando, e num determinado momento, Deus diz isso pelo profeta, é a palavra de Deus. Isaías diz, ouvi a palavra do Senhor. É a palavra de Deus que vai nos libertar de todo conceito errado, porque ela é a verdade. Jesus se identificou com a palavra. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A minha palavra é a verdade, disse Jesus. E ele também disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a solução é a volta à palavra. Como falamos aqui hoje pela manhã, o que isso tem a ver com a igreja? Tem tudo a ver, porque nós somos hoje também o povo de Deus e corremos o mesmo risco de transformarmos o nosso relacionamento com Deus em algo mecânico, sem sentido, apenas regido por um conjunto de regras, mas sem coração, sem envolvimento, sem estarmos de fato ligados a Deus. E isso é muito capaz de acontecer e tem acontecido em muitos lugares em que o povo de Deus se reúne, mas a palavra já não é ouvida, mas já não se dá valor à palavra que vem de Deus e a gente apenas começa a viver uma vida religiosa que não tem nenhum sentido, não é? E Deus vai tratar de vários assuntos aqui nesse texto, fala do contexto de Israel, que é dominado pelos assírios e por isso é desfeito como povo do Senhor, mas não por falta de aviso. Vários profetas foram levantados para dizer, antes do mal chegar, fizeram aliança com os assírios, e essa aliança se voltou contra eles mesmos. Então, o povo de Deus se misturando com quem não deveria se misturar, usando conceitos que não deveríamos absorver. Tudo isso hoje tem deteriorado a raiz, a essência da igreja do Senhor. Nós vemos e temos presenciado uma igreja que está tão misturada com o mundo que já não se consegue diferenciar uma coisa de outra, porque os conceitos são absorvidos para dentro da igreja. Mas outra característica que esse texto tem em comum com aquele que lemos de manhã é que, mais uma vez, Deus fala de um remanescente, de um resto de povo, que não é a maioria. Como disse aqui de manhã, a maioria não vai ser salva, irmãos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Então não é a maioria que vai entrar no céu. Jesus advertiu dizendo, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Ou seja, para a porta larga há muitos, mas para a porta estreita há poucos. Para entrarmos de fato no reino, muitos chamados, poucos escolhidos. Então há um resto, e Deus trabalha sempre com esse resto, esse remanescente,
que permanece fiel, independente do que aconteça, independente das contaminações que estejam no mundo. Há uma igreja verdadeira, que não é uma placa, que não tem um nome, mas que é a igreja do Senhor. Não digo que seja nossa ou seja outra, mas é um conjunto de gente que não se deixa contaminar, que continua fiel e firme na palavra do Senhor, que não volta o seu coração para as coisas do mundo, que não se deixa influenciar, que não muda os seus conceitos por causa das filosofias, das ideologias do mundo. Então, há um grupo de gente que sempre permanecerá fiel. E a gente vive essa situação hoje. Situação bem parecida com a desse povo que motivou Deus a enviar por Isaías uma palavra de advertência para todos eles. E a palavra de Deus está aqui disponível para nós. No versículo 5, diz assim: naquele dia, o Senhor dos exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para quem? Para os restantes do seu povo. É sempre para um restozinho que permanece. Já no primeiro capítulo de Isaías, Isaías fala desse remanescente. Não fosse por causa deles, há muitos seríamos destruídos, diz o profeta Isaías no capítulo 1. Há sempre um povo menor, pequeno, que não é de grande quantidade, que não é composto de multidões. Há sempre um grupo menor. Veja no ministério de Jesus, quantas pessoas Jesus abençoou, quantas multidões receberam pães e peixes, quantas pessoas foram curadas, mas quantas permaneceram com Jesus até o fim? Tinham 120 discípulos reunidos, queridos, lá no final. Então, quantas multidões onde estavam gritando Barrabás? Então, muita gente pode ter contatos com Deus, mas não são de fato convertidos. Por isso, Jesus advertiu que na igreja haveria o joio e o trigo, e caminhariam juntos até o final. Mas no final haveria separação. E aí no final se verá quem é quem. Como diz o profeta também Malaquias, nós veremos outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então tudo que está em oculto será revelado num futuro não muito distante. Esse é o contexto da palavra, mas mais uma vez Deus diz que ele será esse diadema, essa glória para o restante do seu povo. Não para todos, não porque Deus não queira ser para todos, muito pelo contrário, ele deseja salvar a todos. Por isso, a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou a todos, mas quem deseja esse amor? Então, como já disse aqui, o homem não é condenado pelo pecado que pratica. O homem é condenado pelo perdão que ele recusa. Essa é a grande questão. Deus amou a todos, mas quem quer o amor de Deus? Há um restante, há um remanescente. E como eu disse aqui de manhã, a minha expectativa para mim e para você é que a gente faça parte desse grupo, queridos. Que a gente se inclua nesse resto, nesse remanescente. Eu não sei quem é ou quem não é, e ninguém pode saber. É só lá no final que os bodes serão separados das ovelhas. Mas eu consigo saber da minha vida com Deus. Eu não consigo saber da sua, mas eu consigo saber da minha. A Bíblia diz que se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados pelos outros. Então o que importa na mensagem não é que eu julgue meu irmão e diga, eu acho que ele está fora, e esse aí eu acho que é bode. O que importa é que eu julgue a mim mesmo, para que eu consulte o meu coração, como foi dito aqui essa manhã. Será que a minha boca louva ao Senhor, mas o meu coração está longe dele? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer, porque ninguém conhece o meu coração a não ser Deus e eu mesmo. Então é essa pergunta que eu preciso fazer para mim. Eu sou desse resto ou eu estou junto com a maioria? Eu sou, como dizem aí, o Maria vai com as outras, que eu não sei nem a razão, nem o porquê. Maquinalmente aprendi, como disse o texto da manhã,
alguns mandamentos eu aprendi como máquina e agora tenho vivido como máquina, mas eu não tenho a menor intimidade com Deus. Então é esse julgamento que só cada um pode fazer de si mesmo. E para esses restantes, o versículo 6 diz assim: será o espírito de justiça para o que se assenta a julgar e fortaleza para os que fazem recuar o assalto contra as portas. Para esses restantes, Deus será sempre Deus, da mesma maneira, porque Deus nunca muda. Quem mudam são as pessoas. Nós é que mudamos, por isso Deus está sempre repreendendo. O que eu tenho contra você é que você perdeu o seu primeiro amor. Por quê? Fui eu que perdi. Deus continua me amando da mesma forma. Sou eu que já não o amo tanto assim. Sou eu que já não tenho um relacionamento com Ele, mas Ele está sempre disponível. Se você me buscar, você vai me achar. Mas busca o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto Ele está perto. E hoje Ele está perto. Hoje Ele está disponível. Mas nós é que temos que buscá-lo. Deus não muda nunca, está sempre de braços abertos. Mas sou eu que muitas vezes recuso o seu abraço. Então a questão é para nós olharmos para nós mesmos e percebermos, será que é isso que está acontecendo? A partir do versículo 7, Deus começa aqui uma série de acusações que são uma realidade hoje desse joio, dessa maioria que muitas vezes está na igreja, porque, repito, essa palavra Deus não deu para o povo do mundo. Essa palavra é para a igreja. E se a gente começar a ler aqui, a gente fica meio surpreso. Olha só, verso 7. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte, erram na visão e tropeçam no juízo. Você já viu bebão por aí? Já viu? O cara cambaleando. Pá. Você já viu um monte, né? Basta rodear a feira nordestina aqui no fim de semana que você vai ver um monte. E isso não surpreende ninguém, nós sabemos disso. Agora imagina você ver eu e o pastor Manuel cambaleando por ali. O que você vai achar disso? Caramba, peraí, que negócio é esse? Pois é disso que a Bíblia está falando. Não está falando dos que estão cambaleando lá. Está falando dos daqui que também estão cambaleando. E isso é que é mais surpreendente, porque é de quem você não espera que está acontecendo dessa forma. É a tal promiscuidade que hoje entrou na igreja que faz com que as coisas sejam assim. E aí ele diz no verso 8, porque todas as mesas estão cheias de vômito e não há lugar sem imundícia. Para quem Deus está dizendo isso? Não é para a feira nordestina, é para a igreja. É a mesa da igreja que está cheia de vômito. É aqui que não há nada que não seja imundo. Então, é dentro do povo de Deus que as acusações estão chegando. E isso é que está sendo dito. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? A quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque não há mais quem queira instrução. Esse é o problema. O problema não é a falta de conhecimento, porque conhecimento tem de sobra. Pelo menos aqui na igreja eu acho que ninguém pode reclamar disso. Você tem escola bíblica, você tem pregação, e a pregação aqui é Bíblia, é palavra. Não vê nenhum pastor aqui brincar de contar história para você. Então ninguém pode reclamar disso aqui. O problema não é a falta de material, não é a falta de coisas que a gente pode usar, não é a falta de conhecimento. É a falta de vontade de recebê-lo. Esse é o problema. É o problema que Deus está dizendo. A quem eu vou ensinar esse conhecimento? A quem eu vou dar a entender o que o Senhor ouviu? Veja mais uma vez a afirmação de Deus, que ouvir é uma coisa, entender é outra. Por isso eu procuro na pregação explicar da melhor maneira possível, tintim por tintim, para ficar tudo bem clarinho, para todos entenderem. Porque se eu pregar e ninguém entender, não adiantou nada. E aqui Deus está dizendo, quem é que vai explicar o que se ouviu? Porque ouve, mas não entende. Então muita gente ouve, mas não entende. E se você não entende, o que você tem que fazer? Perguntar. Não saia da igreja com uma dúvida no seu coração. Qualquer coisa que você ouvir aqui não entendeu, chega para um dos pastores, pergunta. Chega para um dos irmãos que você vê que é mais experiente, pergunta.
Não vá para casa sem entender o que foi dito. Porque é para nós que vem o conhecimento dado por Deus. E é isso que Deus está dizendo. Mas a quem eu vou fazer isso se está todo mundo cambaleando? Aí ele pergunta, será que eu vou fazer aos desmamados? Aqueles que acabaram de largar o seio materno? Ou seja, um neném ainda, né? Acabou de largar o seio? É para esse então que vai ser feito, porque os outros de quem a gente esperava mais, não podemos ter nada. Então o que vai dizer o Senhor é que é para as crianças mesmo, como disse Jesus, para os puros. São esses que querem conhecimento. Por isso o apóstolo diz assim, desejai como crianças ardentemente o genuíno leite espiritual, que vai ser para o seu crescimento. A criança deseja isso. Talvez o que esteja faltando um pouco para a gente é voltar a ser criança e ter mais desejo de ouvir, mais desejo de conhecer, não se conformar com a ignorância. Veja, a gente às vezes se conforma com a ignorância. Pessoas dizem assim, eu não entendo isso aí, eu nunca vou entender esse negócio. Isso aí os mais velhos são especialistas, né? Esse negócio de internet, eu nunca vou entender. Esse negócio de celular, WhatsApp, Facebook, nunca vou entender. Não se conforme com isso. Você tem cabeça? Tem neurônio ainda? O Alzheimer não te pegou? Não? Graças a Deus. Então você pode aprender. Amém? Você pode aprender. Não há nada que você não possa aprender. A única coisa que você não pode aprender é aquilo que você não quer aprender. Mas quando você quer, você pode aprender. Pessoas dizem assim, a Bíblia é muito difícil, muito complicada, a Bíblia. Mas tem escola bíblica aqui, você pode vir, alguém vai te ensinar. Alguém vai destrinchar para você. A linguagem é ruim, lê a Bíblia com o dicionário do lado. Você não fazia isso no colégio? Quando não entendia? O que é mais difícil, a Bíblia ou Machado de Assis, Castro Alves, né? O que é mais difícil? Ler um poema do Raimundo Correia com a Bíblia? Né? O que é mais difícil, Gonçalves Dias? Então você olha tantas metáforas, você tinha que ter o dicionário do lado. O problema não está na dificuldade, o problema está na falta de interesse. O problema está que eu me conformei em não saber. E se conformar em não saber, me desculpe, mas é se conformar com a ignorância. Eu ignoro isso e eu quero continuar ignorando isso. Isso é muito ruim, né? Especialmente em relação às coisas de Deus. E quanto mais você ignora das coisas de Deus, mais facilmente você é manipulado. Porque se você não sabe de uma coisa, por exemplo, você sabe que eu trabalho na área de informática. Talvez eu tenha mais conhecimento de informática que você. Aí você vai conversar comigo, começa a falar umas coisas para você, e não entendo nada disso não. O que eu falar você aceita, concorda? Eu posso dizer o maior absurdo do mundo com relação ao computador, mas você, o pastor trabalha nessa área há 30 anos, né? Então ele deve estar sabendo o que está fazendo. Mas eu posso enrolar você. Assim também em relação à Bíblia. Se você não conhece a palavra de Deus, você é facilmente enrolado por qualquer um mal intencionado. E olha, irmãos, infelizmente tem muitos mal intencionados hoje no meio da igreja, né? Então há muita gente falando muita bobagem se você não conhece. O que a Bíblia fala dos crentes de Bereia? Que eles eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles conferiam na palavra de Deus aquilo que era dito pelos apóstolos. Não era pelo pastor Maurício, não. Era Paulo. Paulo era pregar. É Paulo? Quem é Paulo? Não sei não. Deixa eu ver aqui na Bíblia se está aqui. Tá certo. Agora eu aceito que é Paulo. Beleza. Era assim que eles faziam. E é assim que nós temos que fazer. Isso é crescimento, isso é relacionamento, isso é o plano do Senhor para a nossa vida. E eu preciso que isso aconteça. Porque senão, olha o que diz o verso 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Deus é que está fazendo isso. Aí talvez você diga assim, mas eu pensei que era Deus que inventava esses preceitos todos, né? Você olha para o livro de Levítico, né? Você vê tantos preceitos, tantas indicações de como deve ser o culto, tantas indicações de como deve ser o sacrifício, como devia ser o tabernáculo, as medidas de tudo ali anotadinho, escrito. Aí você diz, olha, mas Deus mesmo é que inventou esse negócio de preceito. Não, Deus não inventou preceitos, Deus deu instruções claras. Instruções claras não são apenas preceitos, são coisas que eu tenho que fazer. É igual quando você compra um móvel e vai montar o móvel. Você já fez isso? Veio um manual.
Aí você começa a montar o móvel. Era uma estante, vira uma cama, né? Porque você não sabe seguir o manual. Está lá, peça tal, encaixa na peça tal, você faz isso para aquilo ali, está ali. Mas se você não souber, vai ficar horrível o negócio. Mas tem que seguir o manual. Mas o que acontece, Deus está criticando aqui, é que as pessoas começaram a incluir preceitos na palavra de Deus, a aumentar os mandamentos de Deus. Já falei várias vezes aqui sobre isso contigo. O próprio judeu fazia isso, aumentava os mandamentos, acrescentava. Jesus criticou os fariseus por causa disso. Ele disse: vocês atam fardos pesados às pessoas, mas vocês mesmos nem com o dedo querem movê-los. Porque vocês inventaram preceitos, vocês acrescentaram requintes à lei e aí tornaram isto tudo pesado. Por isso Jesus diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele está dizendo exatamente o contrário do que o fariseu era. O fariseu era um excelente professor, mas não tinha nada de mansidão nem de humildade. Ele ensinava meio que humilhando as pessoas, né? Você não sabe disso? Devia saber que negócio é esse. Pá. E olha, não é só isso não, tem isso, aquilo outro. Era assim. Então Jesus disse: não, comigo o fardo é leve. Comigo as coisas são diferentes. E é isso que a gente tem que entender. Porque senão nós vamos viver a Bíblia como preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali, e ninguém aguenta mais isso. E aí, aquilo que deveria ser vida para a minha vida, Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Se torna chato, se torna enfadonho. Aí você: por que eu não leio a Bíblia? Porque é muito chato, né? Porque eu não entendo, eu não consigo compreender a essência, eu não consigo tirar o princípio. Eu olho para aquilo, mas não vejo a razão de ser daquilo. Se você tiver um conhecimento bíblico geral, você vai entender aquilo que é o princípio transmitido por Deus naquele ritual. O que Deus queria ensinar àquele povo ainda tão ignorante, mas um princípio que é eterno para todos nós até o dia de hoje. Então, deixaria de ser preceito sobre preceito, regra sobre regra, uma aqui, outra ali, e ninguém aguenta mais. Não é assim que pode ser a palavra de Deus para nós. E o que diz a Bíblia no verso 11 é que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. No contexto aqui, ele está falando que o juízo viria por um povo de uma língua estranha, por um povo que não conhecia Deus, e eles seriam um instrumento de Deus. A invasão da Babilônia em Jerusalém foi um juízo de Deus, um povo ímpio, um povo ruim, um povo bárbaro, mas foi um juízo de Deus sobre o seu próprio povo, porque Deus usa quem Ele quiser usar, e assim Ele faz. Mas as consequências, muitas vezes, são plantadas por nós mesmos. E a Bíblia diz também que de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Então, aqui havia um jogo de causa e consequência, porque Israel foi advertido, Judá foi advertido, e as coisas terminaram assim. E o versículo 12 diz que elas não precisavam ser assim. Este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será, mais uma vez, preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. A palavra que poderia libertar é ela que acaba aprisionando. São presos por causa da palavra de Deus. E diz o Senhor aqui nesse versículo que ela poderia dar descanso ao cansado. Deus deixou a sua palavra para que o homem descanse nele. Como eu disse, do que falou Jesus em Mateus 11, 28. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. Ele diz: eu vou aliviar você. Em Jesus nós encontramos descanso.
E esse descanso não é produzido pela desobediência da lei ou da palavra de Deus. Muito pelo contrário. Tem gente que acha assim, Jesus me chamou para descansar, porque agora não preciso mais cumprir nada, posso fazer o que eu quiser, os princípios já não me interessam. Mentira! Os princípios de Deus continuam valendo. Embora a gente não pratique mais os rituais, os princípios por trás deles continuam válidos para nós. Mas agora temos descanso, porque entendemos a razão daquilo que está escrito. E entendemos que o que foi escrito foi para que o homem descanse em Deus, assim como Deus descansou das suas obras. Lá em Hebreus capítulo 4 está escrito exatamente isto, amados, que há um descanso para o povo de Deus, resta um descanso. E por que a gente não descansa? Porque a gente se submete a preceitos sobre preceitos, regras sobre regras, um pouco aqui, um pouco ali. E a palavra de Deus e a vida cristã se torna uma coisa enfadonha, cansativa. E a gente perde o melhor da festa. O melhor da festa é o contato com Jesus. O melhor da festa é a paz que excede todo entendimento. É o descanso daquele que é humilde e manso de coração, que está sempre pronto a nos ensinar com mansidão, a nos mostrar o caminho. Só espera encontrar em nós um coração quebrantado. Aquilo que Deus jamais rejeita, um coração quebrantado. É só isso que Ele quer. Mas nós, no alto da nossa posição, no alto do nosso orgulho, queremos ser mestres da lei, como eram os fariseus, queremos impor preceitos sobre preceitos, regras sobre regras, e perdemos o melhor, que é descansar em Deus. Há um louvor antigo que diz assim: o teu trabalho é descansar em mim. Só isso o teu trabalho. Teu trabalho é descansar em mim. Jesus te chamou para descansar nele. E sabe o que cansa? É preceito sobre preceito, regra sobre regra. Semanas atrás preguei aqui um texto de Paulo em que ele dizia: não toque nisso, não prove aquilo outro, não faça isso, não faça aquilo outro. É só isso que as pessoas querem de Deus. É só isso que as pessoas muitas vezes me perguntam: pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo, o que pode, o que não pode. Ora, onde está o Espírito Santo? Que não habita no coração do crente, que não incomoda a ponto de ele saber o que é certo e o que é errado. Aonde está o Espírito Santo que não mostra para mim, que não incomoda o meu coração quando estou fazendo algo que sei que não é de Deus? Mas eu quero ouvir alguém dizer que é de Deus, para que eu me conforte na palavra de alguém, e não na palavra de Deus. Então eu quero um apoio para o meu pecado. É isso que muitas vezes queremos, ouvir uma opinião, nem que seja de um profeta cambaleante, como disse aqui o texto, mas ele no seu cambaleio fala aquilo que eu desejo ouvir, porque no fundo ele é igualzinho a mim, e aí é que a gente se perde. É aí que a gente não descansa e fica cada vez mais sobrecarregado, ao invés de irmos a Jesus, deixar com Ele o fardo e viver com Jesus, que é muito melhor do que qualquer outra experiência que a gente possa ter. O texto diz, amados, que a solução é sempre ouvir a palavra de Deus. No versículo 14 diz: ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Há sempre homens que dominam o povo de Deus. E Jesus foi muito claro quando falou sobre isso. Certa vez chegaram para ele perguntando quem era o maior no reino dos céus. Ele disse: o maior é o que serve. E aí ele disse uma coisa para eles que também ficou marcada, mas que muitos ignoram até hoje. Ele disse assim: olha, no mundo, os maiores mandam nos menores, nas minhas palavras, né? Mas entre vocês não vai ser assim. Quem quiser ser o maior, seja o menor de todos. Então Jesus quebrou essa hierarquia que a gente gosta, né? Muitas vezes na igreja se gosta disso, né? O bispo beija o meu anel, aquela coisa, né? Faz a referência, né? E a gente gosta dessa coisa. Eu sou diácono, eu sou... Aí tem as igrejas que tem um monte de cargo, né? Assim, intermediário. Tem o bispo, tem o arcebispo, tem o diácono, pré-diácono, pós-diácono, né? Alguns têm apóstolo, outros têm semideus, né?
e vai fazendo aqui uma graduação, né? E quanto mais cargo, mais disputa, quanto mais cargo, mais ego, né? Mais vontade. E Jesus não falou nada disso, ele disse simplesmente, entre vocês não vai ser assim. Nós não fomos chamados, pastores, para sermos dominadores do povo. Eu não domino ninguém, porque quem Cristo liberta verdadeiramente é livre, não é para ser dominado por mim. Imagina, Cristo liberta, eu vou lá e domino a pessoa de novo. Parece que eu sou o diabo, né? Porque, peraí, a Bíblia fala isso, que a gente antes vivia aprisionado pelo diabo, mas agora somos livres. Então eu não quero fazer o papel do diabo, mas o papel é instruir, é orientar, mas não ser o dominador das pessoas. E Jesus falou muito sobre isso também, e Deus diz aqui que há dominadores sobre o seu povo, mas a solução é ouvir a palavra do Senhor, como está no verso número 14. E aí, amados, o que ele vai dizer a partir do verso 15 é que esse povo enganado, esse povo que faz parte da maioria, esse povo que compõe o joio, estavam completamente enganados naquilo que pensavam, naquilo que imaginavam ser seguro. E isso também foi falado pela manhã. A sensação de segurança é a sensação de impunidade. É que ninguém sabe, ninguém viu, então eu continuo da mesma maneira e nada vai me atingir. Aquele povo pensava assim, verso 15 diz, porquanto, dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o além fizemos acordo. Olha como Deus está sendo enfático aqui. As alianças que eles fizeram com os inimigos, Deus diz assim, foi com a morte, foi com o além, foi uma coisa abominável. Quando passar o dilúvio do açoite, não vai chegar a nós. Por quê? Por nosso refúgio, temos a mentira debaixo da falsidade, nós nos temos escondido. Claro que eles não diziam isso, mas é o que eles estavam fazendo. Uma aliança com o inimigo, esperando serem poupados do juízo que viria adiante. Não vai acontecer comigo, porque eu tenho uma aliança com o meu inimigo. Portanto, assim diz o Senhor, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. De quem Deus está falando no Antigo Testamento aqui? Hein? Jesus. Veja o Antigo Testamento falando de Jesus. No Novo Testamento nós vamos ver essas referências a Jesus, a pedra que os construtores rejeitaram, mas que veio a ser a pedra angular, a pedra principal. Quem nele crê não é confundido, quem nele crê não foge, quem nele crê não teme a morte, quem nele crê será salvo. Deus já está dizendo àquele povo que a solução final é Jesus, mas eles estão longe, muito longe disso tudo. E aí ele diz, farei do juízo a régua e da justiça o prumo, a saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada e o vosso acordo com a lei não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Aquilo que o povo pensava seria livramento, na verdade não livraria de nada. É o que diz aqui o Senhor. E no verso número 19, todas as vezes que passar, vos arrebatará, porque passará manhã após manhã, todos os dias e todas as noites, e será puro terror o só ouvir tal notícia. E aí no verso 20, Deus dá aqui um retrato muito, muito especial da situação dessas pessoas, que eu não quero seja a minha situação, seja a sua situação. Como eu disse, o desejo é que nós sejamos a minoria e não a maioria. O versículo 20, ele é muito indicativo, né, do que Deus está dizendo aqui. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela. E o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. O que você imagina quando escuta um texto desse? Você já passou por isso? Você deitar numa cama que é menor do que você? E está um frio danado, você puxar um cobertor, quando você cobre a cabeça, descobre os pés. E quando cobre os pés, descobre a cabeça.
Qual é a sensação? Agonia. A sensação é desassossego, né? Uma sensação de uma coisa ruim, não é? Um desconforto, uma agonia. E Deus dá esse retrato aqui num exemplo bem simples que todos nós conhecemos, dizendo: a cama vai ser tão pequena, a cama vai encolher tanto, que ninguém vai ter tamanho suficiente para deitar inteiro nela. E o cobertor também será tão curto que ninguém vai conseguir se cobrir com ele. Isso se chama inquietação, noite em claro, pavor, pânico. Amados, muitos dos problemas que acometem as pessoas são causados por essa inquietação. Essa inquietação que só passa com um único remédio, chamado Jesus. É a inquietação que só passa com a companhia de Jesus. E Ele quer ser minha companhia. Ele quer estar comigo. O problema é que muitos não querem estar com Ele. E aí fica essa sensação de cama estreita, de cobertor pequeno, cama curta. É isso que fica para a pessoa, essa inquietação. Por isso, amados, para o trigo do Senhor, para o remanescente, a promessa é de paz. A promessa é de acolhimento. Aos outros, resta a inquietação. E Jesus tantas vezes advertiu que por mais ansioso que eu esteja, eu não acrescento nem um côvado ao curso da minha vida. Por isso, para o crente fiel, para aquele que é parte do trigo, há paz, há descanso para o povo de Deus. E no descanso do povo de Deus não existe uma cama curta, nem um cobertor estreito. No descanso do povo de Deus existe acolhimento no Senhor. E amados, se a gente frequenta a igreja, se a gente ouve palavras, se a gente diz que é crente, mas não sente esse acolhimento de Deus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que precisa ser consultada por você mesmo, diante de Deus, só você e Ele. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com o meu coração? O que está acontecendo com a minha fé? Por que essa sensação de cama curta e cobertor estreito? Tem alguma coisa errada. E só quem pode identificar é cada um de nós diante do Senhor. A nossa condição é sermos esse remanescente de Deus. E se formos esse remanescente, para nós não há medo de nada, porque nem pela tribulação passaremos. Mas há um descanso para nós. E esse descanso está disponível aqui e agora. Jesus nos deixou a paz. Para terminar, eu vou ler contigo o texto em Romanos, no capítulo 5, até o versículo 11. Agora esse texto é só para o remanescente, é só para o trigo. O joio não tem direito a ele. Romanos, capítulo 5, até o versículo 11, está escrito assim: justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Por intermédio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Você está reconciliado com Deus. Não há mais litígio. Experimente a paz e o descanso que há no Senhor. E não troque esse descanso por preceitos sobre preceitos, regra sobre regra e mais regra. Tenha um relacionamento com Deus. Esqueça a hipocrisia. Esqueça a religiosidade que não leva a nada. Deus nos propõe um relacionamento para os salvos, para o trigo, para os escolhidos. É isso que o Senhor tem. Amém? Vamos orar juntos? Vamos orar, vamos falar com Deus, porque o que queremos é ser parte desse remanescente. Pai Santo, fala ao coração do teu povo, Senhor. Fala, Senhor, fala pelo teu Espírito, aquilo que eu não pude dizer com palavras, que o Senhor ministre ao entendimento de cada um dos irmãos, trazendo renovação sobre a nossa vida espiritual, sobre o sentido da nossa presença em tua casa, sobre o sentido daquilo que chamamos religião. Meu Deus, em nome de Jesus, livra-nos do mal da hipocrisia, livra-nos do mal de olharmos para a tua palavra como regras mecânicas. Livra-nos, Senhor, da religião falsa que não produz mudança nem transformação de vida. Aviva a tua obra no coração de cada um dos teus filhos nesse lugar, para que sejamos todos aqui partes desse remanescente que o Senhor virá buscar, que saberá naquele dia a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Pai Santo, que o Senhor fale conosco. Muda o que tem que ser mudado, Pai, para que o relacionamento seja de fato restaurado. Te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.